Nada como um sorteio para animar, né? Então, então vamos hoje, desculpem, gente, eu já estou tão cansada que já não sei mais nem o que falo. Mas então vamos voltar agora às Jornadas de Educação em Ciências e Matemática, na nossa última palestra do dia. Quem vai nos brindar com a palestra é o professor Marcelo Brito Carneiro Leão, com o tema Tecnologias da Informação e Comunicação no Ensino de Ciências, uma abordagem com atributos de flexibilidade cognitiva. Eu vou fazer um resumo do currículo do professor Marcelo de Brito Carneiro Leão. Ele é pós-doutor no uso das tecnologias da informação e comunicação no ensino de ciências pela Universidade de Barcelona, doutor e mestre em Química Computacional pela Universidade Federal de Pernambuco, é licenciado em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Também é professor titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde ministra aulas no curso de licenciatura em Química e no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências. Coordenador do Núcleo Semente, Sistemas para a Elaboração de Materiais Educacionais com uso de novas tecnologias, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É vice-reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, eu convido o professor a ministrar a sua palestra. Muito obrigada por ter aceito o convite. Pronto. Okay. Eu preferia ficar aqui em pé, porque eu não consigo ficar muito tempo parado ali atrás daquele negócio, não. Certo? Então, boa tarde a todos e todas novamente. Agradecer o convite feito pela Fabiana e outras pessoas. Eu vou tentar colocar nessa conversa um pouco, até chegar na questão da flexibilidade cognitiva, que é o que hoje a gente tem trabalhado no nosso grupo, mas antes eu vou colocar alguns pressupostos que eu acho importante, até para a gente contextualizar tanto a questão do uso das TICs, mas desse processo de ensino-aprendizagem de uma forma mais geral. Okay? Como já foi dito, eu sou professor lotado no Departamento de Química, onde eu ministro aula na graduação e no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências, e coordeno o Núcleo Semente, que a gente criou em 1999, onde tem a participação de outros docentes, de outros colegas, alunos de mestrado, doutorado e de graduação. Pode passar? Eu vou, antes de entrar na questão das TICs no ensino de ciências, tentar discorrer um pouco de algo que eu acho que é fundamental, não somente para as TICs, mas para todos os processos da nossa escola, que a gente precisa fazer uma reflexão. Então, antes de entrar no ponto central da palestra, eu queria fazer alguns comentários. Eu costumo dizer o seguinte: a vida da gente, todo dia de manhã a gente acorda e tem um problema, seja ele mais simples ou mais complexo. E a gente tenta construir conhecimento sobre aquele problema para tentar encontrar uma solução. Essa é a estrutura da nossa vida, de uma forma geral. Nós nos defrontamos com um problema, tentamos construir o conhecimento e resolver. É isso, desde um simples atravessar uma rua, é um problema, você tem que criar um conhecimento, quer saber olhar para um lado, olhar para o outro, esperar o sinal fechar, etc., etc., para dar a solução que é atravessar essa rua. Então, isso é a estrutura da vida da gente. Eu tenho um problema, eu construo conhecimento e eu encontro a solução. Entretanto, a nossa escola, pode passar, faz exatamente o contrário. A nossa escola, via de regra, ela dá a solução inicialmente, ou seja, as aulas começam com as definições, com os conceitos, com a própria solução, e depois se tenta aplicar o conceito estudado em algum problema. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa refletir dentro da escola é tentar reverter isso. No lugar de a gente estar trabalhando a solução para depois encontrar o problema, é importante que a gente parta de um problema, construa conhecimento, e aí sim, para construir esse conhecimento, para resolver essa solução, para encontrar essa solução, essa construção do conhecimento vai se dar de uma forma muito mais interessante e prazerosa. Então, é nessa perspectiva
E aí, por que eu estou trazendo isso numa palestra de TICs? Porque a TIC ela vai atuar muito fortemente na disponibilização, na busca de problemas reais em que o indivíduo vai se defrontar e que, para resolvê-lo, vai precisar construir conhecimento. Então, a primeira coisa que precede a minha fala sobre TICs é: precisamos trazer para a nossa escola a forma de construção do conhecimento que temos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Problema, conhecimento, solução. Pode passar. Isso eu faço, eu trouxe só como exemplo, eu dou aula de Química também, ainda na licenciatura, e normalmente você encontra, quando você vai trabalhar conceitos de estado físico da matéria, mudança de estado, energia, calor, via de regra o professor lá dá a definição de energia, de calor, os tipos de mudança de estado e tenta aplicar. Eu acho que, seguindo essa linha de que primeiro o problema constrói conhecimento e conta a solução, eu uso muito nas minhas aulas de Química. Eu trabalho, por exemplo, com aquela moringa, o filtro de barro, que quem já talvez se lembre da infância ou em regiões que não tinham energia, as pessoas utilizam essas moringas, esse filtro de barro, para que aquela água fique um pouquinho mais fria. E tem uma explicação físico-química, que são os poros do barro, a passagem da água líquida para o estado de vapor, ela precisa absorver energia e ela o faz das moléculas que estão no seu entorno, e aí tudo isso a gente vai discutir transferência de energia, calor, mudança de estado, a partir de um problema real. E aí eu elenco alguns outros, o copo, a questão das lentes fotocromáticas, que é uma situação real e que ela só é compreensível e entendida se a gente entender equilíbrio químico, deslocamento do equilíbrio, no caso das lentes fotocromáticas, da questão do AGCL associado e dissociado, escurece, clareia, a questão do uso do flúor nos dentes, que é a formação de uma substância do esmalte do dente, e que o flúor desloca o equilíbrio para a formação desse esmalte, e os alimentos e o cotidiano desloca o equilíbrio no sentido contrário, onde destrói esse esmalte. Então, a partir de problemas, de situações reais, a gente, para entender, para resolver, para compreender, a gente constrói conhecimento sobre esses conceitos. Pode passar? E aí eu entro agora, isso foi um preâmbulo, porque eu acho que é importante, independente da área que a gente esteja trabalhando. O que a gente trabalha no nosso grupo de investigação e o que eu trago hoje nessa conversa tem a ver com o que a gente chama de tecnologias da informação e comunicação, TIC. Por que eu estou querendo colocar? Porque a gente às vezes fala muito em tecnologias e a primeira associação que as pessoas fazem à tecnologia é algo sofisticado, moderno, e tecnologia é qualquer coisa, é o papel, é a caneta. Então, quando eu trato aqui de tecnologias, eu estou tratando especificamente das tecnologias da informação e comunicação que tem um suporte, via de regra, digital, computacional. E uma outra questão que eu também vou utilizar sempre, quando eu falar tecnologia da informação e comunicação, quando eu falar simplesmente TIC, sempre a gente estava conversando anteriormente ali com o pessoal do programa que trabalha na área, que por muito tempo a gente ouviu essa expressão tecnologia educacional. Isso é até um pouco do ranço que a gente traz, copiar um pouco o modelo americano. E tecnologia, nenhuma tecnologia é educacional em si. O que eu posso fazer é o uso dela, se tornar educacional. Por isso que hoje, inclusive, quase você não lê ou não ver eventos onde a expressão é usada tecnologia educacional, e sim tecnologia na educação. Isso pode parecer coisa de quem está ficando velho, ranzinza, mas não é. São perspectivas bem diferentes. Tecnologia educacional, a gente indica que a tecnologia em si é educacional, e ela não é. Agora, tecnologia na educação, eu indico que eu vou extrair dessa tecnologia, com estratégias que eu vou comentar daqui a pouco, o seu uso na educação. Então, é isso que a gente vai tratar dessa temática. Pode passar. E aí existem 3 pressupostos que eu acredito que são fundamentais para uma adequada e frutífera introdução das TICs no processo educacional. Principalmente aquele último, que eu vou falar, que é estratégias, mas vamos começar com realidade e contexto. O que é que quer dizer isso?
Isso começou algum tempo atrás, quando a gente estava trabalhando. Muito tempo a gente capacitou professores da rede pública do ensino médio lá no estado de Pernambuco. Íamos falar sobre o uso de vídeo, uso de hipermídias, etc., etc. E, recorrentemente, no final da apresentação, um professor ou uma professora levantava a mão e dizia: professor, está tudo muito bonito isso, computador, vídeo, mas minha escola, lá onde eu, não tem mal cadeira para os alunos sentarem. O quadro mal escreve, eu não tenho computador, eu não tenho televisão, eu não tenho nada disso. E o senhor vem aqui falar de computador, E minha resposta, e aí foi aí que eu construo esse pressuposto realidade / contexto, a minha resposta foi no sentido, claro, e eu brincava, eu não vim de Marte, eu conheço a realidade da escola na minha região e nas outras regiões, a gente sabe tudo isso. Entretanto, me chocava mais eu ver que algumas escolas públicas começavam a receber computadores, começavam a se conectar na internet e não acontecia mudança alguma. E o que eu colocava é que essa escola, para mim, era pior, porque aquela escola pública sem computadores, não se gastou dinheiro da gente, dos impostos. E aquela escola com computadores, com internet, tudo muito bonitinho, gastou-se dinheiro dos impostos e não mudou em nada aquela escola sem o computador com o computador. Eu via várias explicações, diretor de escola com medo de que os alunos quebrassem os computadores, como se o computador, depois de 4, 5 anos, fosse ficar ad eternum, mas o que pontuava mais, e aí por isso que eu estou falando de realidade e contexto, é que talvez a variável principal para o pouco uso daqueles computadores como um recurso didático em sala de aula tinha a ver com a não capacitação dos professores para saber usá-lo. E eu brinco sempre com os alunos lá, eu vou da universidade para casa, dá 15, 20 minutos de carro, se tiver um trânsito, 1 hora, eu moro perto. Mas se tivesse um helicóptero do lado da minha sala e me dessem a chave e dissesse, olha, está disponível, eu chegaria na minha casa em 1 minuto, 2 minutos, mas eu jamais iria porque eu não sei pilotar o helicóptero. O que é que acontece com os docentes? Eles recebem nas suas escolas os computadores, a conexão, a internet e o vídeo, mas eles não foram capacitados para utilizá-lo. O que vai acontecer? Eles vão preferir continuar usando os mesmos recursos, porque ele dá segurança. Então, a primeira questão que a gente tem que pensar, e aí é talvez o ator principal desse processo precisa ser responsabilizado, discutido e debatido, são os cursos de formação de professores, as licenciaturas. Eu tenho que introduzir nesse projeto pedagógico, na matriz curricular, disciplinas e discussões que capacitem o professor a saber mediar em qualquer recurso que ele tenha. Porque se na realidade dele tiver apenas um quadro, ou como eu brinco também, uma árvore, para eu fazer a aula lá embaixo dela, eu tenho que extrair o máximo daquele recurso. Se minha escola, além disso, tem uma televisão, que eu também possa fazer o máximo uso da televisão, do computador e assim por diante. O que eu não posso é incorporar essas tecnologias, esses novos recursos, se eu não tiver o professor capacitado. Então, o professor precisa estar capacitado para, tanto se a realidade dele mudar, porque a escola recebeu esses novos equipamentos, ou se ele mudar de escola, ele tem que estar capacitado. E, fundamentalmente, essa é uma responsabilidade que os cursos de formação de professores, as licenciaturas, têm que ter. E eu fico muito triste, porque quando você vai fazer a análise da matriz curricular de cursos, eu tenho uma visão um pouco mais profunda, porque isso é trabalho dos nossos alunos também, das matrizes dos cursos de licenciatura em Química, poucos são aqueles que têm disciplinas que discutem isso. Você encontra, o nosso curso lá da Rural de Licenciatura em Química, a gente tem uma disciplina que é essa que eu ministro, de TICS, no ensino de Química, temos a instrumentação, temos a metodologia para o ensino de Química, a instrumentação a gente discute os outros recursos, mas quando eu olho em outras matrizes, eu encontro muito pouco essa discussão. Isso tem a ver, também conversávamos antes, eu acho, com 2 situações. Primeiro, há uma percepção ainda muito antiga, da minha época ainda, daquela ideia de que
se tinha um curso de Química. Me desculpem, eu vou usar muito exemplo da licenciatura em Química, do curso de Química, que é a minha área, mas isso serve para as outras áreas também. Que era aquele curso onde você fazia 3 anos de Química e depois era brindado com algumas parcas e poucas disciplinas de educação. E aí quem queria ser bacharel ia para o bacharelado, quem queria fazer a licenciatura. Eu acho que isso é um grande impeditivo, porque eu digo o seguinte, também há um mito que se espalhou por muito tempo e ainda permanece, que um curso de bacharelado ele tem um conteúdo mais difícil do que um da licenciatura. A mesma química que tem que ser vista no bacharelado tem que ser vista na licenciatura, no mesmo nível. O problema é que a licenciatura ainda é mais complexa, porque além do conteúdo, eu tenho que saber como é que eu vou mediar esse conteúdo dentro de sala de aula. Então, eu agrego outros atributos que eu preciso considerar. Então, é um curso muito mais complicado. E, infelizmente, alguns colegas nossos, quando a gente vai construir a matriz, ele quer introduzir a Físico-Química 17, 18, a Química Orgânica 323, ou seja, porque ele acha que, para ser professor de Química, tem que saber Química. Claro que tem que saber Química, mas não é só saber Química. Eu digo o seguinte, um bacharel em Química vai para um laboratório de uma indústria, com a química que ele construiu, o conhecimento químico que ele construiu, ele se resolve. Um professor com aquele mesmo conhecimento de Química vai para a sala de aula, só isso, ele não se resolve, ele quebra a cara. Então, a gente precisa rediscutir os nossos cursos de licenciatura para, nesse novo contexto das tecnologias da informação e comunicação, os nossos professores, os nossos futuros professores estejam capacitados para mediar nesses novos espaços com o uso dessas tecnologias. Eu brinco sempre também com os alunos, você imagina os alunos da licenciatura no segundo semestre de um curso de licenciatura, na minha disciplina, eu começo a discutir algumas questões e faço uma pergunta para eles. Vocês acham que as TICs vão substituir o professor? E fica aquela discussão. E depois de um certo tempo, a pergunta volta sempre para mim. Professor, e o que é que o senhor acha? Aí eu, maldosamente, digo, vai substituir o professor. E fica aquele clima, imagina, o menino chegou lá e a menina, no segundo semestre de um curso de licenciatura, e o professor da disciplina diz que o computador, as TICs, vão substituir o professor. O que é que eu estou fazendo aqui? Quando eu crio toda essa confusão, eu digo, aquele professor da ficha amarela, que dá aquela mesma aula, com aquele mesmo recurso, esse professor vai ser substituído por um novo professor, um professor que consegue mediar nesses ambientes, com esses novos recursos. E é por isso que os cursos de licenciatura têm que formar esse professor para que ele saiba mediar dentro desses novos recursos. O segundo pressuposto, para não me alongar, é o que eu chamo de adição. Também nós caímos no encantamento, alguns anos atrás, de que as tecnologias da informação e comunicação, ou tecnologia digital, como está se chamando também, eles iam substituir os outros recursos. Ou seja, na química, com um bom laboratório virtual, eu substituiria o laboratório real. Com uma boa hipermídia, eu substituiria o livro didático, de papel, etc., etc. Felizmente, a gente percebe que, e na química é bem emblemática, hoje a gente tem laboratórios virtuais em que eu posso observar uma simulação de uma reação que quebra uma ligação, que forma uma ligação, que altera uma estrutura molecular, coisa que eu não consigo ver no laboratório experimental. Mas no lugar de substituir isso, o que a gente propõe, o que a gente defende, é que esse laboratório virtual seja introduzido junto com o laboratório experimental. Então, o aluno vai lá, vai manipular, vai observar, vai também verificar no laboratório virtual a quebra e a formação da ligação, as visões microscópicas e macroscópicas. Então, a ideia é que estes recursos, esses novos recursos sejam incorporados como um processo de adição. Não é substituir os outros recursos. Então, é importante que a gente tenha claro isso. Isso tem dois aspectos importantes. Eu costumo dizer o seguinte, o aluno nosso está cansado de sentar de 7 horas da manhã, ver o professor no quadro copiando, escrevendo, falando e ele copiando. Até meio-dia. Ok. Mas se eu levar esse meu aluno para um laboratório de informática
e passar agora todo dia levando ele para fazer a mesma atividade no computador, rapidamente ele vai estar saturado e cansado do mesmo jeito. Então, o problema não está no quadro, não está no livro, não está no artigo, não está no laboratório experimental, está no uso cansativo do mesmo recurso. E quando você pensa a adição dessas TICs como um processo de adição, você continua tendo o laboratório experimental, continua tendo o livro didático, continua tendo o vídeo, continua tendo todos os recursos utilizando-se. Isso ajuda em não saturar esses recursos, bem como oportuniza que as pessoas aprendem de forma diferente. Então, se eu sempre utilizo o mesmo recurso, eu beneficio alguns alunos que aprendem dentro de uma concepção muito mais fácil com aqueles recursos e prejudico outros. Na hora que eu diversifico isso, que eu adiciono, que eu uso um no momento, uso outro, no dia seguinte eu já uso um terceiro, no mesmo dia eu uso vários recursos, eu estimulo não somente a questão da motivação, mas também a oportunização daquelas pessoas aprenderem com recursos diferentes. E, por fim, e talvez o mais importante, e é isso que eu me bato, não adianta eu ter um recurso bom, bonito, interessante, se eu não tiver uma estratégia didática adequada. Não adianta eu ter uma hipermídia maravilhosa se eu utilizar num contexto e numa estratégia equivocada. Às vezes, uma simples notícia de jornal dentro de uma estratégia mais adequada causa um efeito muito mais interessante do que uma maravilhosa plataforma, um maravilhoso vídeo que tenha sido construído pelos melhores profissionais. Porque a estratégia é muito mais importante do que o recurso. E aí eu vou tentar mostrar, aqui agora, duas estratégias diferentes com o mesmo recurso, para a gente ressaltar que o problema não está no recurso, está na estratégia que eu vou utilizar. Próximo. Eu vou utilizar a internet como um recurso e vou apresentar duas estratégias diferentes. Uma, eu acredito que seja um grande fracasso e outra, um grande êxito. Pode passar. Normalmente, pelo menos na minha época, e eu acredito que hoje alguns professores ainda reproduzem, e aí eu novamente vou utilizar um exemplo da química, de funções orgânicas, mas de forma geral isso serve para a física, para a química, para a história, para a geografia. Os professores muitas vezes dão um curso, dão suas aulas, e ao final dizem, gente, agora eu vou passar um trabalho para vocês, não é isso? Passo o trabalho. E como é que é normalmente? Professor, quando é que entrega esse trabalho? Daqui a 20 dias, ok? Então, acerta o trabalho. É um trabalho sobre funções orgânicas que eu vou querer de vocês, depois de eu dar um curso de funções orgânicas, e que vocês vão me entregar daqui a 20 dias. Ok? Perfeito. Pode passar? Aí, 20 dias depois, chegam esses meninos e meninas e me entregam este trabalho. Vários problemas temos aí. Primeiro, já imaginou se eu sou professor da rede pública e dou aula em 10 escolas? Cada escola eu tenho 50 alunos na turma, e eu passei esse mesmo trabalho, 10 vezes 50, 500 trabalhos eu tenho para corrigir. Me desculpe os colegas, nenhum professor corrigirá esses 500 trabalhos de forma lendo. Tem até aquela brincadeira, ele joga para cima, o que cai de um lado é 8, o que cai do lado de cá é 7, o que cai lá é 9, o que ficar voando é 10, como não vai voar ele não quer dar 10, e o que cai lá longe é 5. Então, no final, ele atribui essas notas. O que é que acontece? Além dele não ter... Qual é o intuito desse trabalho? Quando eu passo um trabalho, a ideia é que a pessoa tente sistematizar todo aquele curso que foi visto, buscar novas informações e construir conhecimento sobre aquela temática, que no caso é funções orgânicas. Com essa estratégia que eu estou propondo, de pedir um trabalho, do aluno fazer uma pesquisa na internet, que é o recurso, e me entregar uma versão final, primeiro, eu não consigo ter claramente se aquele trabalho foi daquele indivíduo, e para isso, ver se foi importante ou não para a construção do conhecimento, bem como eu também não sei se aquele trabalho é da pessoa ou não, né? Se ele é original, genérico, pirata, etc, etc. Claro que hoje a gente tem programas que conseguem mapear, mas se o professor não tem
condições de ler 500 trabalhos para nota, ele não vai fazer uma busca nos 500 trabalhos para saber se aquilo ali é original ou pirata. E termina atribuindo notas, fazendo um processo avaliativo e, fundamentalmente, se o indivíduo não fez aquele trabalho, se ele copiou de algum lugar, não lhe serviu para construir o conhecimento, que é aquilo que eu quero enquanto professor. Ok? Então, eu usei a internet, um recurso, e coloquei essa estratégia. Eu vou agora pegar a mesma internet, o mesmo recurso, e vou propor uma nova estratégia para vocês. Gente, terminamos o curso de funções orgânicas, ok? Beleza. Minha escola, minha realidade, tem um laboratório de informática. Ótimo. Pode passar? Eu vou pedir para que cada... Vamos lá, eu tenho 20 computadores, tenho 40 alunos, divide lá em dupla, lá, cada duplinha vai para o seu computador. Gente, abram lá um editor de texto, normalmente o Word. Abram um navegador, pode ser o Google Chrome, o Internet Explorer, qualquer outro. Ok? Pode passar? Entrem num sítio de busca, que normalmente é o Google, e botem lá naquela caixinha funções orgânicas. Pode passar? O que é que vai acontecer? Vão aparecer vários links tratando de funções orgânicas. Aí, retrocedendo um pouco, aí já vai entrar a importância da participação do professor como mediador desse processo. Dentre esses links possíveis que vão estar abertos, vai ter uma quantidade de informações muito boas, mas também vai ter uma quantidade de informações muito equivocadas, de sites não confiáveis. Eu posso, enquanto professor, dizer, gente, desses sites que vocês abriram ali, selecione esses 5, que um é da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que a probabilidade daquela informação ser mais correta e confiável é maior, e aquele site de João Francisco, de não sei de que eu não sei de onde é, talvez não tenha uma informação verdadeira, então esses vocês deixam fora. Então selecione lá 5 desses sites, que eu tenho, por ter um pouco mais de experiência, por citar como esse papel de mediador, uma confiança maior nessa informação, abram esses sites. Pode passar? E aí vou estimular o famoso copiar e colar, que muita gente, eu já vi muito professor dizer que não deixa o aluno entregar um trabalho digitado, porque o aluno vai copiar e colar. Eu digo o seguinte a essas pessoas, o máximo que você consegue para esses alunos é melhorar a caligrafia deles, né? Porque eles vão ter que fazer à mão tudinho. Mas copiar e colar não é um problema da internet. Os mais antigos aqui vão concordar comigo. Quem não copiou e colou na enciclopédia Barça-Larousse? Copiava. Quem não tirou as fotos da Delta, da Larousse, da coisa através do papel manteiga, fazendo... Nós copiávamos e colávamos desde antes da internet. Então, o problema de copiar e colar não é da internet, é da estratégia que a gente vai usar. O copiar e colar naquela primeira estratégia, o pessoal fez, talvez copiou coisas e colocou como se fosse deles. Mas, nesse caso, eu estou estimulando o copiar e colar, estou pedindo para que eles, naquele site, selecionem as informações que eles acham, que eles julgam mais importantes e pertinentes sobre funções orgânicas, copiem e colhem lá no editor de texto. Está lembrado que eu abri um arquivo lá do Word, lá deixei vazio? Eu vou pedir para que eles copiem e colhem. Agora, além de copiar e colar, eles vão informar a URL, de onde eles tiraram, a hora, o autor, etc. Pode passar? Opa, foi ao contrário. E vou pedir para que embaixo de cada material que ele copiou e colou do site, ele se posicione. Faça comentários da experiência que ele construiu durante todo o curso de funções orgânicas sobre aquele material que ele copiou e colou no arquivo Word. Pode passar? Salvei, a minha aula acabou, não tem problema de tempo. Ok, espero, daqui a 15 dias eu ia ter uma nova aula. Pode passar? Peço para reabrir, monto o mesmo grupo lá no Laboratório de Informática, peço para reler os arquivos. Se tiver alguma informação que eles tiverem obtido durante esse ínter entre uma aula e outra, eles podem reescrever, pode passar. Salvar, pode passar. Vou pedir agora que cada dupla apresente seu trabalho para o grande grupo, com todas as informações que eles captaram, colaram, copiaram. Apresentem a todo o grande grupo e ao professor, que vai debater, que nós vamos discutir, essa informação não está certa, essa função aqui não está adequada, etc., etc. E só aí ele entrega uma versão final. Então, o mesmo recurso, internet. Na primeira estratégia,
eu pedi algo ao aluno e ele me entregou um produto. Dificilmente eu consigo avaliar se aquele produto foi ele que construiu. E se não foi ele que construiu de fato, perdeu todo o sentido daquele trabalho como uma estratégia para a construção de conhecimento sobre funções orgânicas. Na segunda, eu tenho o mesmo recurso, a internet, só que a minha estratégia me permite avaliar o produto, que eu sei que foi ele que construiu, porque eu acompanhei todo o processo de construção, e eu posso avaliar todas as ações e atividades que aquele meu aluno desenvolveu durante todo o processo de construção daquele trabalho. Então, o mesmo recurso com estratégias diferentes. Por isso que eu coloquei que mais importante do que qualquer recurso didático está a estratégia didática do uso dela. Não adianta eu ter um bom vídeo se eu usar uma estratégia didática equivocada. Não adianta eu ter um bom software se eu usar uma estratégia didática equivocada. Porque o mais importante é a estratégia didática. É claro que quanto mais recursos eu tiver à minha disposição na minha sala de aula, maior é a chance de eu construir estratégias didáticas exitosas. As TICs nos permitem isso. Agora, eu posso também criar estratégias interessantes com recursos, às vezes, não tão complexos. Pode passar? Uma outra questão que a gente precisa entender, eu costumo dizer que é para baixar a bola das TICs, colocar ela como um recurso igual a qualquer outro, mas também ressaltar a riqueza que ela pode nos permitir em algumas situações. Por muito tempo, até a escola tradicional, apesar desse nome tradicional, é sempre complicado falar, mas ela acreditou que informação e conhecimento eram a mesma coisa. E aí, até hoje, a gente ainda vê gente falando que vai transmitir conhecimento. E me desculpem quem discordar. O que a gente espera com a TFC é que esse aluno, ao se defrontar com um novo problema, qualquer que seja, relacionado à radioatividade, ele consegue dar uma resposta funcional muito mais adequada do que se ele tivesse sido ensinado radioatividade daquela forma compartimentalizada e rígida que tradicionalmente é feita. Então, o Rendespiro propõe que a gente encontre casos, que a gente parta esses casos em mini-casos, ou seja, são olhares. No caso da Amanda, da Priscila, da asmática, na notícia tinha depoimento do médico. Então, esse é um olhar, a gente chama de mini-caso. Tinha as entrevistas com a família, relatando quais eram as atividades que a Amanda realizava ou tinha dificuldade de realizar no seu cotidiano. É um mini-caso daquele caso, e assim por diante. E depois a gente estabelece as relações entre os casos e mini-casos através do que a gente chama travessias temáticas. E aí, essa TFC nos permitiu incorporar uma estratégia que já existia, por muito tempo, chamada WebQuest, que é uma estratégia em que o professor seleciona alguns, porque essa WebQuest ela foi proposta por um cara chamado Bernie Dodge, que ele tentava resolver dois problemas quando você vai fazer busca na internet. A quantidade de informação errada que tem e a desorientação. Quem quem já não se defrontou com a situação, que vai procurar uma informação, começa a abrir uma janela, daqui a pouco se irrita, apaga tudinho e está perdido na busca da informação. Então, esse Bernie Dodge, ele propôs com a WebQuest uma estratégia onde o professor selecionava alguns sites que ele visitava anteriormente, passava para o aluno, dava uma tarefa e pedia um produto. Essa é a estratégia WebQuest. Como essa é uma estratégia que atende muito bem a conteúdos mais introdutórios, mais rígidos, a gente resolveu, em 2006, incorporar a TFC à estratégia FlexQuest, ou seja, a questão de você abordar uma temática, uma discussão de conteúdos a partir de casos, mini-casos, travessias temáticas, na estratégia WebQuest, e aí criamos a estratégia FlexQuest, que hoje tem uma plataforma, está ali dita, e vocês podem entrar, é gratuita, criar conta, criar FlexQuest, ver as FlexQuests que já tem lá disponíveis. Pode passar? Essa é a página inicial. Você registra, cria uma conta, recebe um e-mail, valida e já pode tanto observar as FlexQuests existentes quanto criar as suas livremente. Pode passar? Ela tem uma página inicial onde eu tenho
uma informação geral da minha Flex Quest, onde eu tenho o título. Essa daí é o equilíbrio químico sob múltiplas perspectivas. Os autores, as pessoas que estão... e aí é o seguinte... São duas alunas minhas de mestrado, elas começaram a fazer essa Flex Quest, e eu posso adicionar pessoas como coautores ou como editores que vão poder trabalhar com essa Flex Quest até ela ser publicada. Tá joia? Então, além do título, os autores, a temática que ela trabalha é o equilíbrio e os objetivos que eu tenho da minha Flex Quest. No caso aí, identificar fenômenos reversíveis, apresentar reações em equilíbrio no cotidiano e assim por diante. Essa é a primeira página. Ninguém precisa entender de informática ou ter grandes habilidades. Essa plataforma, quando você entra, ela tem 5 ou são 6 templates, modelos. Você seleciona o que você quer e você só vai adicionando, colando e copiando texto, imagens, vídeos e assim por diante. Então, a primeira página da tela é essa de informação geral, pode passar. Depois, ela tem onde tem um contexto, onde você vai explicar um pouco, tem um texto curto sobre a questão do equilíbrio. Ela colocou um texto e está em azulzinho ali um link para artigos ou para textos mais complexos que a gente vai trabalhar sobre equilíbrio químico. E você pode adicionar também imagens, vídeos, aí é um vídeo que eles adicionaram sobre transformações, sobre reações, sobre equilíbrio químico, síntese da amônia, enfim. Esse é o contexto, pode passar. Aí entra a flexibilidade cognitiva de Spiro. Eles buscaram 4 casos reais que existem na internet que trata de problemas que envolvem conceitos de equilíbrio químico. Então, sistemas químicos reversíveis, equilíbrio químico no cotidiano, alterações no equilíbrio químico das cavernas. Então, elas foram buscar casos reais existentes na internet que tratam do conceito de equilíbrio químico. Esses são os casos. Pode passar? Cada caso desse, elas desconstruíram, os autores desconstroem esses casos em pedaços daquela notícia, daquela situação, que são chamados mini-casos. Os mini-casos eles têm que contemplar algumas temáticas. Como eu falei da menina Priscila, da asmática, que era um caso, quando eu estava tratando da medicação, somente do que ela tomava, Atrovem, Berotec, aquelas substâncias que eram vasodilatadoras, aquele olhar, aquele pedaço, aquele recorte, era um mini caso onde eu trazia para a discussão a temática dos medicamentos da questão usada em sistema respiratório. No caso do ex-ministro que morreu com uma insuficiência respiratória, que também tomava medicina, esses medicamentos, aquele recorte daquele caso lá era um mini caso da mesma temática desse caso da Priscila. Então ela começa a estabelecer relações entre os diversos mini casos existentes nesse caso, do caso 1, do caso 2, do caso 3. Então, se eu quero tratar o problema da compreensão do efeito desses vasodilatadores, então eu revisito o mini caso 1.2 com o 2.3 ou 2.4 e crio o que a gente chama de travessia temática para discutir aqueles conceitos. Nesse caso aí, ela elenca 3 mini casos, pode passar. Propõe algumas questões, que é isso que eu vou propor para o usuário, para que ele possa me responder. Por exemplo, quais ações fundamentais na química são necessárias para evitar o surgimento de cáries? Aí entra aquela questão daquele equilíbrio químico quando o flúor atua na formação do esmalte dentário. Então, são propostas algumas questões, pode passar. E, fundamentalmente, eu vou estabelecer um processo onde, se eu quero discutir uma determinada temática, eu vou indicar para que o aluno visite tais mini-casos de todos os casos que eu criei dessa Flex Quest. Pode passar? E, ao final, que é isso que eu coloquei no início, que a flexibilidade cognitiva ela visa que o indivíduo construa um conhecimento que ele possa transferir, muito cuidado, ele não vai transferir conhecimento para outra pessoa, ele vai transferir o seu conhecimento, readaptando para uma nova situação. Então, eu proponho agora uma outra situação, elas propuseram ali, em que o indivíduo, para resolver, ele vai ter
toda aquela discussão que ele fez, aquela construção do conhecimento que ele fez nos casos e mini-casos que ele estudou anteriormente, se o conhecimento dele foi, de fato, flexível, ele consegue encontrar uma resposta nova, adaptável a essa nova situação. Pode passar? Em relação à FlexQuest, algumas considerações. Ela leva em consideração a complexidade das informações existentes na internet. Ela permite que os alunos selecionem informação, argumentem, questionem, construam conhecimento. É uma plataforma Web 2.0, ou seja, uma plataforma que permite a troca de informações, a interação, para uma construção de aprendizagem cooperativa e colaborativa. Pode passar? Tá. A partir disso, dessa discussão, a gente tenta fazer algumas ações dentro lá do grupo, que são ex-alunos nossos, tanto mestrado como doutorado, já terminaram. Um deles foi um projeto chamado KimiCast, que era criar podcasts voltados para o ensino de química. Eu costumo dizer que podcast é um vídeo metido a besta, porque é um vídeo do mesmo jeito como o outro. Só que o vídeo, normalmente, se você não cria uma estratégia de podcast onde você se sindica, onde você assina uma determinada informação, o vídeo, quando você quer achar um vídeo, você vai lá no YouTube, você procura o vídeo. No caso dos podcasts, seja videocast ou audiocast, se você disponibilizar num formato de podcast, o que acontece? No momento que você faz uma assinatura de uma determinada página, um determinado instituto, um determinado grupo, toda vez que algo novo é produzido, um vídeo, uma coisa, aquilo busca você. Você, quando abre o computador que conecta à internet, o seu sistema faz uma busca. Antigamente, a gente tinha que instalar um aplicativo, um agregador para fazer isso, mas hoje, se vocês olharem, eu não estou mas aquele que está envolto numa bolinha vermelha lá em cima, todos os nossos sites hoje, ou quase todos, têm a possibilidade de você se sindicar e passar a receber essa informação. Então, a gente desenvolveu alguns podcasts, alguns vídeos metidos a besta, como eu digo, de questões de química, mas sempre com a perspectiva de contextualização e de vocês primeiro ter o problema para construir conhecimento e encontrar a solução. Então, esses são alguns exemplos. Ali tem o Electron Go, onde a gente discutiu toda a parte de espectroscopia, a questão de emissão de radiação eletromagnética a partir da festa das torcidas em estádios de futebol. Então, a gente tem toda uma discussão, dois torcedores, dois times, faz uma discussão e vai para o laboratório e queima lá os sais e vê a mudança de coloração. Tem a questão da pilha com limão, e enfim, pode passar. Uma outra questão que eu gostaria de levantar, e é também para provocar o título lá em cima, eu gosto mais da expressão ambiente virtual de estudo do que de ambiente virtual de aprendizagem, apesar de ser minoria na literatura, porque você encontra muito mais ambiente virtual de aprendizagem, mas eu acho que o ambiente em si, ele não necessariamente gera aprendizagem, ele gera informação, é um ambiente de estudo, e que, dependendo da estratégia de uso que você faça, pode ou não gerar aprendizagem. Aí, eu botei na minha cabeça que eu tenho que chamar de ambiente virtual de estudo e vou continuar mesmo indo de encontro a alguns autores que usam ambiente virtual de aprendizagem. Mas, enfim, saído dessa parte do nome,